Ótimo. Bom dia, Carlos, né? Bom dia a todos, todas que estão aqui nesta manhã, né? Nessa interessantíssima atividade do Grupo Rasuras. Inicialmente, eu quero agradecer, né, muito o convite, né? Esse gentil e bacana convite feito aí pelo professor Carlos Queiroz, da Universidade Federal do Espírito Santo. Como ele já disse, que já tivemos aí a oportunidade de dialogarmos, né, na rede de pesquisa, imagens, geografias e educação. Então, para mim uma satisfação estar aqui nessa manhã com vocês, trocando aí algumas ideias, né? Eu vou colocar aqui a minha apresentação, eu espero que dê certo. Vamos lá, para poder começar. Acho que vai carregar. Tá compartilhando, tá? Vocês estão conseguindo ver? Acho que sim, está carregando agora. Sim, apareceu. Apareceu? Então, muito bem. Bom, tive aqui, então, a tarefa, né, de falar um pouco sobre esse tema que o Carlos encomendou, né, que é um tema, obviamente, que eu tenho tentado me dedicar aí já há algum tempo, e foi um desafio, né, porque eu precisava em 30 minutos trazer algumas ideias aqui e poder trazer também aí algumas impressões, enfim, para a gente poder dialogar, né. Como o Carlos me apresentou, eu sou aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Dourado, uma instituição federal aqui em Mato Grosso do Sul, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e também faço parte, né, da rede de pesquisa, imagens, geografias e educação, que é uma rede de pesquisa que se estabeleceu já há mais de 10 anos, e congrega vários pesquisadores, né, do Brasil e de outros lugares do mundo, mais especificamente aqui da América Latina, e que temos procurado fazer aí reflexões, pesquisas, enfim, debates em torno desses três núcleos aí, imagens, geografias e educação. E para mim, então, é uma satisfação estar aqui hoje, espero dar conta da tarefa que me foi pedida, mas vamos lá. Bom, para iniciar, né, eu coloco aqui duas perguntas, né, em relação às linguagens artísticas. Uma primeira pergunta é: o que podem nos dizer sobre geografias? Ou seja, o que essas linguagens podem nos provocar, nos podem dizer sobre geografias, e não somente a geografia, como esse conhecimento acadêmico, científico, mas sobre geografias, ou seja, esse conjunto de experiências que nós construímos nas nossas relações cotidianas com esse chamado mundo ordinário, e que são produzidas todos os dias por todos nós, de acordo com as relações sociais que nós desenvolvemos aí na nossa vida, né? E uma segunda questão seria: nossas geografias não seriam também constituídas por afetos provocados pelas linguagens artísticas? Ou seja, é olhar, né, para essas linguagens artísticas e pensar o que elas podem nos dizer sobre geografias, mas ao mesmo tempo também pensar que essas linguagens, elas também constituem, elas provocam afetos que constituem essas nossas geografias, ou seja, nós não conseguimos também dissociar isso, essas linguagens, daquilo que nos constitui e que constitui a nossa vivência espacial, né? E aí, a partir dessas perguntas, né, que vou tentar trabalhar um pouco ao longo aqui da minha fala, eu também elenquei dois desafios, né, que eu vejo que a geografia, sobretudo como esse conhecimento científico acadêmico, ela também precisa avançar, né? Que seria: como a geografia pode dialogar com as linguagens artísticas numa perspectiva menos utilitária?
e eu coloco essa utilitária entre aspas, e coloco isso como um desafio, porque o que a gente tem visto, sobretudo no campo do ensino de geografia, da geografia escolar, que é uma área na qual eu tenho mais afinidade, né, tenho trabalhado aí há mais tempo, a gente vê que há uma apropriação dessas linguagens de uma maneira muito utilitária no sentido de usá-la como um recurso para ilustrar, um recurso para, né, falar. Mas, né, eu vejo que é necessário que a gente possa dialogar com essas linguagens para além dessa perspectiva. E nesse sentido, é o segundo desafio, que é a necessidade de nós avançarmos na compreensão da simples identificação nessas linguagens artísticas de questões ou conteúdos geográficos, ou seja, é você olhar para essas linguagens sem necessariamente buscar identificar conteúdos ou questões geográficas, mas que elas digam, né, ou que elas provoquem essas questões, né? Então, eu coloco que a gente tem aí no campo da geografia, nessa relação com as linguagens artísticas, esses dois desafios que estão relacionados. O primeiro, dialogar com essas linguagens numa perspectiva menos utilitária e, como consequência dele, avançar na compreensão de que essas linguagens não são simplesmente para nós identificarmos nelas questões ou conteúdos geográficos, mas porque elas possam nos afetar, mobilizando-nos a pensar sobre as nossas geografias, tá certo? Então, são esses aí os desafios e, a partir disso, né, eu pego aqui uma ideia do Venceslau Oliveira Júnior e da Gisele Girardi, em que essa necessidade desse avanço, né, que está colocado ali nos desafios, se coloca pautado muito nas linguagens imagéticas, porque a gente trabalha, né, são dois pesquisadores que fazem parte da rede Imagens, Geografias e Educação, então o nosso foco nessa rede são as linguagens imagéticas, mas a gente pode ampliar isso para todas as linguagens artísticas de uma maneira geral, que é como trabalhar com obras de arte constituídas por e com linguagens imagéticas habituais da geografia, aqui no caso especificamente, por exemplo, a própria cartografia, a fotografia, o audiovisual e o cinema, de certa maneira, né? E como fazer esse trabalho sem esvaziar da obra sua potência poética, sem capturá-la nos esquemas representacionais iconográficos, que induzem a situar as imagens em geografia somente no conjunto das fontes documentais. Então, este seria, né, um pouco daquilo que eu estou chamando de utilização né, dessas linguagens numa perspectiva muito ferramental, muito utilitária, que é nessa perspectiva mais representacional e documental, né? Então, esta citação aqui dos autores coloca para a gente justamente a caracterização desses desafios, né? E aí, tomando emprestado também uma ideia aqui de um texto um belo texto que está publicado num livro que eu organizei junto com outros dois colegas aqui da UFGD, que é do Carlos, né? Com o Rafael, que também já participou aqui desse evento, e Gabriela, né? Em que eles colocam, né? Eu pego aqui apenas um trechinho de uma de parágrafo do texto, né? Que demonstra essa necessidade do quê? De nós buscarmos um sentido de arte como potência e poética para questões tradicionalmente geográficas, né? Então, é buscar justamente essa potência e essa poética que está na arte, nas linguagens artísticas, para a gente tratar dessas questões que são tradicionalmente geográficas. E do mesmo modo, né, implicar geografias que ampliam, ecoam e alimentam práticas e epistemes artísticas. Isso coloca para a gente, então, o quê? Essa relação dupla de afetação, né? Dupla no sentido não só da relação de afetação, de pensar a geografia como esse conhecimento científico, mas também essas geografias, aquelas que são
presentes que estão no nosso mundo ordinário aí, sem as quais a primeira não existiria, essa do conhecimento científico, com as linguagens artísticas. Ou seja, como é que a gente pode promover essas relações, esses diálogos, sem esvaziar ou diminuir ou minimizar ou utilitarizar, se a gente pode assim dizer, essa potência que tem as linguagens artísticas, né, ao mesmo tempo em que a gente também pode fazer com que a própria geografia seja potencializada por elas, né? Então, esses são um pouco das ideias que eu trago para a gente iniciar aqui a conversa, a partir para que elas sejam base aí para fomentar o nosso debate em torno do que eu escolhi como linguagens artísticas para a gente pensar essas questões aqui hoje, né? E aí, pensando no que eu poderia trazer enquanto linguagens artísticas que pudessem fomentar esse debate aqui hoje, eu pensei em várias possibilidades, mas optei em trazer algumas expressões, alguns materiais que estão dentro dessa publicação, que se chama Geografias em Movimento, né, com a qual eu tive contato, não sei se os que estão aqui conhecem essa publicação, mas é um material que eu acabei tendo contato por conta dos algoritmos, né, a gente vai procurar determinadas coisas na internet e se esbarra com outras, às vezes, muito bacanas, né, eu não me lembro mais o que é que eu estava procurando, mas provavelmente algum texto que falava sobre migrações, fronteiras, que era um tema que eu estava trabalhando, imagens sobre isso, e apareceu essa publicação, muito provavelmente porque ela tem um texto de um geógrafo, né, que é do professor Rogério Heisbert, e a partir dessa publicação, que foi durante a pandemia, que eu acabei tendo contato, eu fui, vamos dizer assim, provocada a pensar sobre o que essa publicação tão bacana traz, né, eu não sei se vocês conhecem, a capa dela é essa, né, a primeira capa, a capa interna é essa que eu coloquei aqui, ela é uma publicação do SESC, né, chama-se Caderno SESC Vídeo Brasil, é o número 9, que foi publicado em 2013, e foi organizado por esta multiartista, podemos dizer, porque ela é jornalista, ela é escritora, ela é artista plástica, que é a Marie-Ange Bordas, né? E eu achei esse material muito interessante, ele me provocou muito a pensar, e é por isso que eu trouxe especificamente ou melhor, duas constituído do quê? Bom, vou contar um pouquinho, né? Ela é uma publicação, esse material é uma publicação que foi elaborada a partir de um projeto dessa artista, que se chama Deslocamentos, né? A Marie-Ange Bordas, ela desenvolveu esse projeto basicamente durante quase 10 anos, né, entre 2001 e 2011, mais ou menos, e a publicação é resultante desse projeto, que é um projeto que ela desenvolveu em vários lugares do mundo, né, passando aí, sobretudo pela Europa e pela África, né, então trata aí dos deslocamentos humanos, né, das migrações e dos deslocamentos humanos contemporâneos, né, e a partir desse material que ela produziu durante esse projeto, ela organizou, né, esta publicação em que estão presentes parte desses materiais que foram produzidos, costurados aí com alguns outros ideias e textos de tanto pesquisadores acadêmicos como artistas também, né? Então, esse trabalho, ele foi desenvolvido ao longo de quase 10 anos, né, como está colocado aí, abordava a experiência do trânsito a partir da convivência com pessoas que foram forçadas a deslocar-se, sejam acossadas por conflitos, empurradas pela máquina econômica, né. Então, é uma investigação artística e existencial,
e esse trabalho gerou muitos registros, né, em cadernos, instalações, séries fotográficas, encontros, reflexões, diálogos, enfim. É um material muito rico e que me provocou muito a pensar sobre justamente essas geografias possíveis, né, a partir com e nas linguagens artísticas e como isso pode nos ajudar a pensar essas potências dentro da geografia. O material tem muita coisa, eu precisei fazer aqui algumas escolhas e optei por trabalhar com dois artistas, né? Com o William Kentridge, que a Marie-Ange, ela inclusive, muito desse projeto começa a partir de uma residência artística que ela fez em Joanesburgo, né? Provocada por ele, que é um artista da África do Sul, né? E aqui no material do qual eu parti, ela traz algumas obras dele. Eu peço desculpas porque talvez a resolução dos prints não tenha ficado tão boa, né? Mas o que a gente vê aqui, né? Eu vou trazer aqui três obras, basicamente, dessa série, que é uma série que se chama Porteurs, né, carregadores, em português, e essa é uma marca desse artista, de trabalhar com essas silhuetas, né, e ele também é um artista que tem aí, é multifacetado, enfim, mas me chamou muita atenção essas obras em que ele faz essas colagens de dicionários. Aqui a gente tem ao fundo dicionários, né, páginas de dicionários e pessoas, silhuetas de pessoas em deslocamento carregando coisas, né? Os carregadores, carregando várias coisas e passando por essas páginas de palavras e de significados de palavras, né? Então, pensar nessas imagens nos faz pensar justamente, um detalhe importante, essas aqui foram, ele trabalha com muitos materiais diferentes, né, e essas aqui, o original delas é em tapeçaria, né, então, nas fotografias com mais, com uma resolução melhor, a gente consegue perceber o detalhamento do material, né. Então, essas imagens dele, estas, por exemplo, né, plotadas, imagens de pessoas em movimento, carregando coisas a partir, né, de fundos de palavras com seus significados, né. Então a gente vai ter aí, né, um dicionário, que é um repertório de palavras de uma língua e seus significados, que tenderia a tornar estática, né, a ideia, coloca o movimento das pessoas em trânsito e carregando coisas. Ele também trabalha com mapas, né? Então ele também utiliza essa colagem, né? Mais uma vez de pessoas carregando coisas, carregando um megafone, carregando um telefone, ao longo de mapas do século XIX, né? Então essas pessoas, né? Como que a gente pode perceber, né? E o título dessas obras está dentro da série Carregadores, mas são as geografias dos hebreus ou os mapas da dispersão dos filhos de Noé, né? Toda a nossa civilização, essa humanidade que se constitui transhumante, deslocada e carregando objetos, né? Então, podem ser tanto migrantes, colonizadores, escravos, nômades, viajantes, todas em trânsito, né? Instrumentos de trabalho, as próprias raízes, como a gente pensa aí a partir do homem-árvore, enfim, todas elas nos colocando essa ideia do trânsito que desafia as fronteiras, que se estabelecem pelos mapas, que tentam tanto fixar esses lugares,
e torná-los estáticos, e como esse movimento das pessoas desafia-nos, então, a questionar essa ideia de fronteiras e dessa estática dos lugares no mundo, né? E ainda desse artista, do William Kindred, uma outra obra aqui, que se chama Office Love, é um mapa de Joanesburgo, um mapa antigo de Joanesburgo, porque ele também tem uma proposta de trabalhar muito a cidade de Joanesburgo, né, que é onde ele vive, enfim, e ele joga para dentro desse mapa os elementos do seu trabalho, né, aquilo que constituiria o seu trabalho, se colocando como parte desse lugar, imiscuído, né, nessa própria paisagem desse lugar, ou seja, ele rasgou esse mapa, né, num processo de se inscrever, de se geografar nessa paisagem, nesse lugar, Joanesburgo, né. Então, eu tive que fazer um recortezinho aqui e escolhi algumas das obras que estão presentes nessa publicação e que a Marie Ange vai trazer e vai fazer toda uma discussão em torno delas, muito mais no sentido de nos provocar e, sobretudo, para nós que somos da geografia, eu entendo que são obras muito potentes para a gente pensar justamente esses sentidos, né, de mobilidade, né, e de construção do espaço, produção desse espaço na multiplicidade. Muito bem, eu escolhi também aqui para a gente pensar essas geografias possíveis nas linguagens artísticas, as próprias fotografias da Marie Ange, né, da Marie Ange, que eu achei que são também fotografias, além de lindíssimas, muito potentes aí para a gente pensar essas questões relacionadas aos deslocamentos, às mobilidades, a conceitos e questões e temas tão geográficos, mas que não são só desta geografia que nós praticamos do ponto de vista mais acadêmico, mas dessa que nós vivemos, né, cotidianamente. Então, essa aqui é uma das fotografias que não está nessa publicação, mas está aí nos registros, no Instagram dela, enfim, né, que é justamente que vemos aqui, né, arames de cercas, muito provavelmente de fronteiras que se estabelecem ao longo do mundo para impedir o trânsito, né, mas apesar delas, o trânsito e o movimento, ele acontece, né, e esse entrelaçamento dessas cercas é o entrelaçamento também das vidas. É isso que essa imagem, né, essa fotografia, de alguma maneira, pelo menos a mim, afeta. E aí, eu trouxe aqui para a gente pensar algumas fotografias que são da série Deslocamentos, né, que estão presentes no livro. Esta primeira fotografia, que se chama Lar, né, eu acho que ela dispensa maiores maiores falas, né, a gente, acho que nas artes, nas linguagens artísticas, a gente não tem que explicar nada, né, a gente tem apenas que pensar um pouco sobre aquilo que nos afeta nelas, né, mas como a Marie-Ange, ela trabalhou, né, ela realizou oficinas e um trabalho aí artístico, né, com refugiados urbanos, então a gente vai ver fotos que são de refugiados urbanos em Joanesburgo, num campo de refugiados no Quênia, na fronteira com o Sudão, que se chama Kakuma, que inclusive a partir dessa experiência que ela teve lá, ela escreveu um livro de literatura infantil sobre os meninos refugiados de Kakuma, né? Ela também tem aqui parte da experiência de um albergue de refugiados políticos em Paris. Enfim, essas fotos aqui são produzidas principalmente a partir do campo de refugiados do Quênia e também de Joanesburgo, né? E aí a ideia de lar, essa brincadeira com a terra, né? Essa terra se confundindo com as próprias pessoas. O que é esse lar, né? É uma fixação ou esse lar está em nós, né? De alguma maneira,
talvez é isso que a gente possa pensar. Estas aqui que são também muito significativas, né, raízes. Onde estão essas raízes? A ideia, então, de raízes portáteis. Essas raízes não estariam fixas nos lugares, mas elas estariam inscritas em nós mesmos. Portanto, essa geografia que se dá em nosso corpo, das nossas raízes, que nós, independentemente de nossa localização, os sentidos desses lugares estão em nós, estão nas raízes que estão inscritas em nós mesmos. E desses mapas que estão grafados no nosso corpo, cabendo até às vezes em nossas mãos, né? Então, são fotografias aí que nos trazem, nos afetam a pensar esses sentidos. Desses pés que fazem o movimento, que nos movimenta, que nos colocam a caminhar, mas são limitados muitas vezes pelas cercas e pelos arames das fronteiras e também das palavras que cerceiam essa mobilidade. E desse corpo, que é um lugar que sente pelos olhos, que sente por todo ele, os sentidos de ser refugiado num campo de refugiados no Quênia, por exemplo, em Kakuma, a 42 graus. Acho que sentimos até o calor, os 42 graus de Kakuma nessa fotografia. Nessa outra série, que é a série Fio Terra, eu acho que não preciso dizer muito, né? Infelizmente, para trazer no slide, a fotografia fica um pouco reduzida, mas o que a gente vê, e a ideia é essa mesmo, né? É do corpo da pessoa muito pequeno na escala da magnitude da natureza, se assim podemos dizer, né? Dessa terra, planeta, dessa terra, construção, natureza, da força dessa terra, né? E o fio terra, então, são essas 4 fotografias que eu vou trazer. Além das ideias, a atração inevitável da terra, esta força eterna anterior à história, ignora nações em fronteiras, me enraizo, imersa na pele, sem costuras da natureza. Essa é uma poesia da própria autora Marie-Ange, autora das fotos. E nessas fotografias a gente tem o balance found, o equilíbrio que se encontra ou é encontrado, a segurança nessa natureza, nessa terra, da força dessa terra que não possui fronteiras, a busca do abrigo, da segurança e da vida, das geografias abrigadas ou desabrigadas, e dessa força que nos reabastece, reenergiza, recoloca, né, em relação com essa nossa mãe terra, se assim podemos pensar, né? E o que todas essas obras, né, tanto do William Kentridge quanto da Marie-Ange, que são que trabalham, que trazem essa potência poética, estética das linguagens artísticas, aqui pensando na fotografia, mas pensando também no que o William Kentridge faz com os mapas e com aquilo que ele elabora a partir desses mapas, sobre eles, com eles e com as páginas dos dicionários, né? Que são geografias possíveis que nos dizem de coisas que essa geografia acadêmica, mas também essa geografia que trabalha numa perspectiva mais acadêmica traz, né?
o Estado-nação, as fronteiras, as identidades, as alteridades, os pertencimentos, os territórios, os lugares, as trajetórias, as multiplicidades, como nos diz Doren Massey, tantas histórias até agora, e todo esse movimento, né? Tantos conceitos, né? Tantas ideias que são pertencentes ou não somente pertencentes, mas que são o foco dessa nossa geografia, mas que estão nas nossas geografias, e que as linguagens artísticas têm tanta potência para nos dizer, para nos provocar a pensar, né? E, portanto, para dizer de nossas geografias e para contribuir no sentido de ampliar as possibilidades de linguagem da geografia também, que se estabelece como esse conhecimento acadêmico. E como falamos do movimento, dessa multiplicidade, da transumância, de pensar esse espaço como não somente essa fixação dos lugares, mas como essa construção que se inscreve em nós mesmos, né, nesse espaço como nós mesmos, e o que carregamos dele, desses mapas grafados no nosso corpo. Eu quero encerrar com um movimento, né, que é a gente pensar uma outra linguagem aqui artística, que é a música. Não vou trazer a música aqui, porque ela daria mais uns 4 minutos da minha apresentação, mas para quem não conhece, Movimiento es una canción de Jorge Drexler, um cantautor uruguaio, radicado há muitos anos na Espanha, né? E que tem essa música magnífica que se chama Movimento. O videoclipe é esse pequeno frame que tem aqui, e que também, numa linguagem aí audiovisual, traz muito para a gente dessa potência, dessas duas linguagens que são a linguagem musical e audiovisual, e que ele nos diz que eu não sou de aqui, pero tu tampoco, eu não sou de aqui, pero tu tampoco, de nenhum lado del todo, de todos os lados um pouco. Ou seja, somos esse movimento, como ele nos diz, somos uma espécie em viagem, né? Não temos pertenência, senão aquilo que carregamos, né? E é isso um pouco que o trabalho aí, tanto de William Kentridge quanto da Marie-Ange, acho que nos provoca a pensar essas geografias possíveis nessas linguagens artísticas que aqui eu tentei trazer para a gente pensar hoje. Encerro com as 3 referências bibliográficas que utilizei aqui, rapidamente, e convido-os, então, a gente pensar aqui nessa manhã, a partir dessa singela contribuição que eu tentei trazer. Muito, muito obrigada. Estamos aí abertos a pensar a partir da fala dos colegas próximos. Obrigada.